outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Leia comigo esta parte. Disse eu, diga: ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, na mão uma brasa viva, trazendo na mão uma brasa viva que tinha no altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que estou tocando os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, verso 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Aleluia. Podeis tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu quero te falar nesta manhã missionária sobre a responsabilidade, sobre o chamado de Deus na nossa vida. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que Isaías, ele era um jovem, ele era um homem, ele era um jovem que ele era escolhido de Deus, porém, ele vivia de boa no palácio, acomodado, ele recebia o seu salário, ele recebia a sua ajuda como parente do rei, segundo os teólogos dizem, e ele vivia muito bem naquele lugar. Então, para ele, tanto faz como tanto fez, assim como muitos de nós estamos nos dias de hoje. Mas eu quero que você seja despertado nesta manhã, para que você saia desse comodismo e vá fazer a obra missionária. Amém? Eu quero, antes de nós começarmos a mensagem, eu quero trazer a saudação da minha família, da minha esposa, a missionária Dijane. Ela não pôde vir porque está se recuperando de uma cirurgia. Um abraço dos meus filhos, o Marcos e a Raquel. Marcos já é casado, Raquel está procurando um noivo. Está procurando um noivo, né? Sempre eu falo para ela que ela tem que casar logo, que dá muita despesa, come muito. Que Deus o ajude, aquela minha família. Nós estamos ali na cidade de Santo Antônio de Jesus, pastoreamos uma igreja, a Assembleia de Deus de missões, porém administrada pela Convenção do Estado do Tocantins. Não é da CEADEB aqui da Bahia, é do Tocantins. A Assembleia de Deus, cada um estado tem uma administração, né, pastor? O senhor sabe. E nós viemos ali do estado do Pará em 2005. Janeiro de 2005, nós viemos como missionário para a Bahia. Esteve lá na nossa igreja. Eu sou natural do estado do Pará. Creio que ninguém nunca foi lá. Alguém já foi no Pará? Não, né? Não foi. Eu tenho um privilégio, irmãos, de conhecer dos 27 ou dos 26 estados e o Distrito Federal.
eu conheço 18 estados do Brasil, não porque eu sou pregador, não, porque eu não saio pregando por aí não, porque eu saio, fui secretário de missões da nossa igreja lá no estado do Pará, e eu visitava os missionários, e por isso andei muito nesses estados, e tive o privilégio de conhecer o estado do Pará, o estado do Amazonas. O Amazonas, minha esposa é do Amazonas, agora mesmo, dia 15 do mês de maio, nós estaremos indo para Manaus, e nós vamos visitar o meu sogro, que eu não conheço meu sogro. Tenho 30 anos de casado e não conheço meu sogro, viu, irmão? Verdade. Nós completamos agora este ano, dia 24 de dezembro, 30 anos de casados. É uma vida, viu, irmão? É uma vida. 30 anos de casado. Não é fácil, né, pastor? Não é fácil. O casamento é equilíbrio, senão você não sobrevive. Vê, irmãos? Você não sobrevive. 30 anos de casado. Não conheço, mas eu vou falar para você porque que eu não conheço. Porque minha esposa, ela não foi criada com pai nem mãe. Ela foi criada pela avó, porque desde criança ela foi tirada do hospital e levada para criar com a avó, porque a mãe não quis. O pai ela nunca tinha conhecido o pai. E ela tinha muito desejo de descobrir, de saber quem era o seu pai, a família dela. Porque sabia quem era a mãe, mas não foi criado com a mãe e não conhecia o pai. E ela queria, porque os documentos dela não têm o registro de pai. E ela chorava muito, irmão, porque ela queria. Ela queria. E nós fizemos uma campanha lá na igreja, onde nós pastoreamos. E ela, segundo ela fez um bilhetezinho e colocou. E o pedido que ela fez era que ela queria encontrar o pai. Agora, como? Se a mãe não sabia, os parentes não sabiam, e ela fez esse pedido. E com 44 anos de idade, 44 anos, nós estávamos em casa uma tarde, o telefone toca, e quem era? Um homem dizendo que era pai dela. Você acredita nisso? E eles choraram, ela chorou junto com ele, e ele contou a história. E rapidamente, uns dias depois, nós compramos as passagens para ela ir para Manaus conhecer ele, e ela foi, e já foi 2 vezes, e eu não fui nenhuma. Vou conhecer o cidadão agora. Aí é por isso que eu não conhecia, irmão. E depois de 44 anos que ela foi encontrar o pai, viu? E esse ano, o mês passado, dia 12, ela completou 50 anos de idade e eu 55. E nós estamos caminhando aí, fazendo a obra de Deus. Viu, irmão? 55. Você não me vê de cabelo branco, é que índio não fica cabelo branco não, viu, irmão? Fica não. Mas já tem, viu? Louvado seja Deus. Então, nós viemos, irmãos, eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, no dia 24 de dezembro de 1987. Muitos aqui não eram nascidos. 1987, no dia 24 de dezembro, teve uma programação na igreja, um amigo meu me convidou, que era crente, eu fui, tinha uma apresentação sobre Natal, no nascimento de Jesus, eu vi aquilo tudo lindo, eu disse, eu quero ser crente também, e entreguei minha vida para Jesus e fui ser crente, em 87, e de lá para cá foi só bênção para a glória do Senhor. Depois, irmão, a nossa igreja, lá no Pará, em Itaituba no Pará, era uma igreja muito missionária, até hoje, mas era uma igreja que ela chorava por missões, por isso que eu aprendi muito de missões,
porque era uma igreja que fazia missões. Iam pastores de diversos estados do Brasil, chegavam lá para fazer pedido para obra missionária, e eram atendidos, os irmãos atendiam, ajudavam. Eu me lembro, a última festa que como secretário de missões eu fiz, no ano 2000, isso há 24 anos atrás, 23 anos e poucos atrás, eu fiz a última festa de missões como secretário de missões daquela igreja, e o pregador era o pastor Marco Feliciano. Nessa época ele não era político ainda, e ele foi pregar, e eu me lembro até hoje das mensagens que ele pregou sobre Nicodemos. E no domingo pela manhã missionária, pastor, nós fizemos um domingo da manhã missionária, e o pastor Marcos pregou, e nós fizemos uma arrecadação para a obra missionária, isso há 24 anos atrás, numa manhã missionária. Olha como a igreja lá era tão apaixonada por missões. Tinha poucos irmãos, nós recolhemos, foi 24 ou 25 mil reais naquela época, de oferta da manhã missionária, num domingo, há 23 anos atrás. Fora, irmão, porque lá, os irmãos, se não conhecem, lá é região de garimpo, e os irmãos, e na hora das ofertas, os irmãos vão lá e doam anel de ouro, e doam a pepita de ouro, lá na tesouraria da igreja. Hoje não, mas naquela época, na tesouraria da igreja tinha uma balançazinha de pesar ouro, pastor, porque o povo dava oferta e dízimo de ouro, não dava em dinheiro não, dava em ouro. Era ouro, irmão, dizimava de ouro, irmão. A igreja comprou uma emissora de rádio, a Rádio Clube de Itaituba. Você pode sintonizar, procurar na internet, Rádio Clube de Itaituba. A igreja comprou, sabe em que, irmão? Em ouro. O dono da rádio estava vendendo a rádio para fazer o tratamento da esposa dele, e ele ofereceu, ninguém podia comprar na cidade, nenhum empresário tinha condições de comprar. Aonde ele foi oferecer? Para a igreja. O nosso pastor, ele era, no linguajar, irmão, você vai entender, ele era doido assim. Ele queria as coisas, ele era louco por missões, ele comia, dormia, acordava falando em obra missionária. Então ele tinha desejo de comprar uma emissora de rádio para fazer missões, para pregar, para as pessoas ouvir. E aí esse empresário chegou, ofereceu a emissora de rádio, e ele disse: eu compro. Quanto é? O homem disse: é 10 quilos de ouro. 10 quilos de ouro, irmão, é muito dinheiro. 10 quilos de ouro. E o pastor disse: eu compro a sua emissora de rádio. E sabe o que é que ele fez, pastor? Reuniu toda a igreja: irmãos, o que você tiver em casa de ouro. E o homem não recebia em dinheiro não adiantava chegar lá com 20 mil, 100 mil reais. Nós trouxemos 50 mil reais para dar. Ele não queria não, só queria no ouro. O pastor reuniu toda a igreja, eu estava lá no dia da primeira reunião. Os irmãos, vamos fazer a campanha para comprar emissora de rádio, e tragam ouro. O homem quer ouro, tudo que você tiver de ouro. Meu irmão, foi num piscar de olho, a gente pagou 10 quilos de ouro do homem. Parece brincadeira, irmão. Você olha, esse pouco de irmãos que tem aqui, se reunirem, se unirem, vocês fazem milagre que o mundo olha aí. Você lembra quem foi que te evangelizou? Alguém lembra aqui? Quem lembra quem te evangelizou pela primeira vez? Vocês lembram? Pastor lembra? Irmão, você lembra? Quem te evangelizou? Quem te evangelizou pagou um preço por você. Não foi de graça não, irmão. Agora eu te pergunto, não precisa levantar o braço. Quantos você já evangelizou? Alguém foi lá e te ganhou para Jesus.
Mas quantas pessoas tu já ganhaste para Ele? Você olhar, irmãos, você olhar como foi que o Evangelho chegou a nós. Não foi de qualquer jeito, teve um preço. Não de ouro nem de prata, mas um preço de sangue, um preço de suor. Foi um preço de vida. Vidas foram perdidas por causa da pregação do Evangelho para chegar até a mim e a você. Como foi que este Evangelho chegou até a nós? Eles pagaram o preço. Eles pagaram o preço. Homens e mulheres que eles preferiram viver no anonimato do que viver nos holofotes, mas eles tinham intimidade com Deus. Eram homens e mulheres que eles rejeitaram a riqueza humana. Você lê a história de Moisés, a história diz que ele rejeitou, ele preferiu fugir do que ele assumir o trono do Egito. Não era melhor para ele? Era. Eu imagino que Moisés, lá no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro, o deserto causticante, o sol, porque lá a Bíblia diz que era tão quente que pegava fogo nas árvores. Por isso que Moisés, quando viu o arbusto pegando fogo, ele nem parou para observar, mas depois ele olhou. O que chamou a atenção dele é porque o arbusto pegava fogo, mas as folhas não se consumiam, era só o fogo. Sabe por quê? Porque era o fogo de Deus, e o fogo de Deus não destrói, o fogo de Deus purifica, o fogo de Deus limpa, e é isso que Ele está fazendo na minha e na tua vida. Ele está purificando, aquecendo cada um de nós aqui nesta manhã. Para mim chegar aqui, irmão, irmão, hoje eu tenho 55 anos de vida, mas aonde eu nasci, vinha conversando com o presbítero, o meu pai era escravo, meu pai trabalhava de escravo. Para nós sairmos da onde nós morávamos, ele teve que fugir. No rio, lá tem um rio, o rio Tapajós do estado do Pará. Tem o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. O maior rio do mundo está no Brasil, é o Amazonas. Você anda no rio Amazonas, daqueles navios, nos naviozão, você passa 3, 4, 5 dias viajando de navio. Já viajei demais desses navios, 3, 4, 5 dias de navio, irmão. Não sei se vocês acompanham a política do Brasil, mas tem uma senadora que ela falou sobre as crianças da Amazônia que são estupradas na Amazônia. Está pensando que aquilo é mentira dela? É nada, irmão. Eu morava lá e eu conheço. Eu andava nos navios e eu via. Não é história. Aquilo ali não é mentira, não. Eu morava lá e quantas vezes... Pastor, a gente viajando nos navios, a gente via aquelas embarcaçõezinhas, tamanho de uma caixa de fósforo diante do navio. E aquela embarcação vinha, o navio ia passando, eles vinham de lá e eles jogavam, eles têm uns ganchosão de ferro com umas cordas zona bem grossa, e aquelas meninas rodam a corda e jogam, engancham no navio, irmão. E elas amarram a embarcação, a canoazinha no navio, e elas sobem pela corda e entram no navio, e às vezes elas andam oferecendo alguma coisa pequenininha, uma fruta, mas aquilo é só para ludibriar as pessoas. Elas somem e vão para lá se prostituir com o pessoal. Dentro dos navios tem camarote. Camarote são as suítes que tem nos hotéis aqui. Dentro dos navios chama-se camarote, as suítes.
e lá se trancam com ar-condicionado e ficam para lá, irmão. Aquilo dali que ela contou, aquela que é senadora hoje, não é mentira não, irmão, é verdade. Verdade de verdade, porque eu morei lá, eu sou de lá. Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é uma das maiores ilhas do mundo. Mas essa prática não é só na Ilha do Marajó. Essa prática é em todo o Amazonas. Se você vem de Manaus, você encontra essa prática. Se você vem de Belém do Pará, você encontra essa prática. É terrível. A gente passa nos ribeirinhos, irmão. As pessoas lá morrendo, passando necessidade. Eu conheço pastores, amigos meus, que pastoreiam nos ribeirinhos do Amazonas. Eu conheço pastores, amigos meus que são pastores de igrejas, grandiosas pastores, e grandes igrejas flutuantes no meio do rio. Por quê, pastor? Porque para lá tem cidades que não tem carro, as pessoas andam por cima de palafitas. Se você olhar, você vai ver, no estado do Pará tem cidades inteiras que não tem um carro, são todas de palafitas, não pode ter carro. E lá as pessoas, para chegar na igreja, aqui o crente mora 1 quadra, 2 quadras da igreja, não quer vir para o culto porque está chuviscando. Lá, irmão, eu duvido, lá, quando dá o horário do culto, você vê as canoazinhas se aproximando, e vem as canoas remando, cheias de irmãos, de pessoas, e chegam, e aqui a gente estaciona o carro lá, amarra as canoas, irmão, a igreja tem o ancoradouro, e vem as pessoas, amarram os barquinhos, e descem e vão glorificar a Deus. Um dia desse eu estava olhando, um colega meu me mandou uns vídeos de uma igreja, não sei se vocês viram, os irmãos cultuando na igreja, a maré encheu e a água dava no meio das cadeiras e o povo sentado dando glória a Deus. Você sabe qual é o preço que uma pessoa dessa paga para ir evangelizar? É preço alto, irmão. Nós estamos aqui num templo desse tão lindo, tem ventilador, tem bebedouro, tem banheiro. Lá não tem não, irmão. E assim mesmo, você às vezes não é nem dizimista. Desculpa falar isso, pastor. Às vezes o crente nem dizimista é, aí quer usar o ventilador. Ou se tu não é dizimista, como é que tu quer usar o ventilador? Se tu não é dizimista, como é que tu quer estar sentado na cadeira? Se tu não é dizimista, porque aí é comprado com dízimo. Aqui é comprado com dízimos e ofertas. Isso aqui é comprado com dízimos e ofertas. Como é que você quer usar se você não é dizimista nem ofertante? As coisas, irmãos, a obra de Deus é muito séria. A gente olha hoje, é muito bonito ser uma igreja, um ministério, vai ver o preço que é pago, não preço de ouro, preço que o pastor paga, que os obreiros pagam para poder permanecer a igreja de pé. É um preço alto. Aonde eu nasci, irmão, eu nasci na divisa, dá licença, na divisa desse lado é o Mato Grosso, no meio é o estado do Pará e desse lado é o estado do Amazonas. Então Amazonas, Pará, Mato Grosso. Eu nasci no estado do Pará. Lá tem a divisa. No rio Tapajós, conhecido como Alto Tapajós. Se você entrar no Google, você vai ver. Lá já na divisa, você olha, irmão, pelas fotos de satélite, você não vê uma casa, só mata. Aonde
Nós morávamos, meu pai morava, nós não tínhamos roupa, porque a gente não tinha costume de vestir roupa. A gente andava nu. Todo mundo era nu. Dentro do mato era nu. A gente não tinha roupa para vestir. Rede ou cama, aonde, irmão? Casa. Quando chovia, a gente entrava, os meus irmãos, a gente entrava nas tronqueiras de pau, ocado que tinha, a gente ficava lá, a chuva passava. Era assim. Meu pai trabalhava de escravo e ele tinha que sair. Um tempo desse, teve uma emissora de televisão, que eu não gosto nem de falar o nome dela, que passou uma novela sobre o seringueiro lá do Acre, e passou o seringueiro saindo 2 horas da manhã, e ali não era mentira não, que o meu pai acordava 2 da manhã, para ir tirar o leite da seringueira. Eu estava falando para o presbítero que aqui é plantação, lá é nativo, lá é da mata, da natureza. E ele levantava 2 da manhã, junto com minha mãe, e ele fazia uma fogueira, irmãos. E nós, eu e meus irmãos, nós éramos 12, e nós dormíamos todos nu, não tinha roupa não, de verdade. E aqui era a fogueira, a gente deitava de costa, assim, com as costas para a fogueira, e rodeava a fogueira. Para quê, pastor? Por causa da quentura, que dentro do mato é frio. E a gente dormia naquela fogueira, na cinza. Ficava, já viu o cachorrinho? Gosta de fogueira na cinza para esquentar. Era assim que a gente dormia. E a gente dormia, irmão, naquele negócio ali. Meu pai levantava de madrugada, pegava um farol e ele saía para as matas para ir trabalhar junto com minha mãe, e sumiam. Amanhecia o dia, não tinha, a gente não conhecia o que era panela, o que era prato, colher, irmão, roupa, sapato, ninguém sabia o que era isso, nem sabia que existia. E a gente morava ali, e eles iam e trabalhavam, chegavam 3, 4 horas da tarde com o leite das seringueiras, e eles ainda iam fazer o fogo, e eles iam fazer o latex, que lá chamava de borracha, e aí ia derramando, ia rodando num pau, e ia fazia borracha de 20 quilos, de 15 quilos, com leite da seringueira. Era assim que meu pai fazia, tudo nativo. E ele chegava e nós passávamos o dia todo solto dentro do mato, comendo frutas, comendo peixe que achava, que pegava peixe com a mão, trazia e assava. Até hoje eu gosto de comer peixe com escama, com tudo, eu gosto. É um costume meu, viu, irmão? Acho que você deve sentir nojo, né? Mas eu gosto. É que eu aprendi assim. E a gente comia e passava o dia todo dentro daquelas matas. E nós não entendíamos o que era ser humano, a gente não sabia. A gente convivia só com os índios dentro dos matos, dentro das matas lá, irmão, era só índio. E a gente convivia com os índios não tinham casa para morar também, e a gente também não tinha. E a gente vivia junto com eles, e era uma correria de menino, que índio faz muito filho, irmão. E aí era, correria de meninos, e a gente ficava lá, e passava-se os tempos. Na região que nós morávamos, só passava um barco uma vez por ano, passava um barco de pessoa civilizada, que a gente chama de gente branca, né? Pessoa branca, pessoas não índio, só passava lá uma vez por ano. Era um barco da igreja católica que subia para ir deixar mantimento numa obra missionária que eles tinham acima de onde nós morávamos. E uma dessas viagens, quem era o motorista foi um senhor que era primo do meu pai. E eles tinham meu pai como desaparecido. Eles não sabiam.
E dessas viagens, ele descobriu que o meu pai estava sendo escravo nessa região. E aí ele parou, foi lá com o Senhor, dono das terras, e o Senhor disse que não liberava ninguém, meu pai, para sair. E aí ele muito insistiu e disse: então deixa os filhos ir conhecer os parentes, porque eles não conhecem os parentes. E aí ele deixou, e arrumaram uns panos e enrolaram nós para não sair nu. E nós entramos nesse barco cheio de castanha do Pará, com borracha de seringueira. E nós entramos nesse barco. Nós gastamos, da onde nós morávamos, para o primeiro povoado, 6 dias e 6 noites de viagem. De cachoeira, não é água mansa, não. Correnteza, cachoeira braba. 6 dias e 6 noites. Quando nós chegamos no primeiro povoado, aonde morava a minha avó, a mãe da minha mãe, que nós olhamos, todos nós, ninguém queria descer do barco, porque a gente tinha medo de casa, tinha medo das pessoas vestidas. A gente pensava que era bicho para a gente, porque a gente era acostumado dentro do mato, e a gente achava que eles eram bicho. É um negócio bem estranho, irmão. É bem diferente. E nós chegamos naquele lugar, mas meu pai ficou. Por quê? Porque o Senhor lá não deixou ele sair. Deixou ele sair, não. Para a gente voltar. No outro ano, quando o barco voltasse, era para levar nós de volta. E nós ficamos ali. E meu pai, esse parente do meu pai, combinou com meu pai. E ele subiu, no ano depois, combinou com meu pai que ia passar de noite. E ele passou, desligou o motor do barco. Meu pai caiu no rio, nadou. O rio lá é largo, irmão. Claro que o barco vinha passando próximo da margem, mas lá o rio tem região que dá 3,5 km de largura. É largo, viu, irmão? Isso, o rio Tapajós, que é o rio Amazonas. Tem região no rio Amazonas que dá 60 quilômetros de largura, viu, irmão? Você não vê a margem do rio. Você não vê, não. Não vê, não. Isso no rio Amazonas. O rio Tapajós, ele é mais estreito, ele dá 3 quilômetros de largura. Meu pai caiu no rio e atravessou e entrou nesse barco e veio embora. E até hoje já faleceu. Meu pai faleceu o ano passado, nunca mais voltou para lá. E meu pai foi liberto da escravidão, e nós também. E nós fomos morar nessa cidade de Itaituba, entregamos a vida para Jesus. Depois o meu pastor Valdolino Gaspar Rodrigues, era o meu pastor da época. Hoje ele pastoreia atualmente uma igreja lá nessa região, irmão, das ribeirinhos do Tapajós, do Pará. Uma região chamada Ilha das Onças. Você acessar aí, Assembleia de Deus Ilha das Onças, você vai encontrar ele, pastor Valdolino Gaspar Rodrigues, Assembleia de Deus Ilha das Onças. Ele está pastoreando lá agora. E ele, um certo dia, teve uma reunião da igreja, e ele chegou e ele disse: ontem à noite Deus falou comigo, e Deus mandou eu abrir uma secretaria de missões aqui na igreja, e Deus disse que era você que era o secretário de missões, e apontou para mim. E eu assumi a secretaria de missões, e fomos fazer a fundação da secretaria, criar a diretoria. Irmãos, a igreja lá, a nossa igreja tinha um missionário, e esse um missionário passava necessidade, porque a igreja não sustentava o missionário, pastor. Um missionário, esse missionário era até de umas cidades metropolitanas de Brasília. E esse missionário passava necessidade com a esposa dele, porque a igreja não sustentava, porque não tinha dinheiro. E aí o pastor me incumbiu de eu assumir essa secretaria de missões. Em 1998, em março de 98,
e nós assumimos este desafio, criamos uma secretaria de missões. Quando foi em dezembro do mesmo ano, nós estávamos sustentando 14 famílias de missionários. A igreja tinha missionários no Piauí, vários missionários no Ceará, missionários na Inglaterra, nós tínhamos missionário naquela região, esqueci o nome agora, irmão, aonde em um daqueles países aonde eles matam as mulheres, que as mulheres têm que andar vestidas de burca, aquele Afeganistão, obrigado pastor. Lá no Afeganistão, nós tínhamos missionários lá. Tinha uma irmã lá da nossa cidade que ela aceitou o desafio e foi para lá evangelizar. E ela, um certo dia, ela contou uma história que ela chorando, porque uma das jovens de lá do Afeganistão estava na feira e um homem passou e aquele homem disse que tinha visto o dedo daquela jovem do lado de fora. E aí ele mesmo chamou os homens, porque lá é a lei, quem faz são eles mesmos. E eles pegaram aquela jovem, tiraram a mão da jovem para fora e cortaram os dedos da jovem, só porque o homem disse que tinha visto o dedo dela para o lado de fora. Eu chorava quando eu era secretário de missões. Um certo dia, tinha uma família de missionários, e a igreja, ele foi dar posse em outro pastor, em outra cidade, e ele viajou, ele e o pastor, e ficou a família dele e a família do outro pastor missionário na mesma casa. Quando foi de noite, escute isso, irmão, que é o preço que paga a obra daquele que faz missões. Quando foi de noite, entraram de madrugada 2 ladrões dentro da casa pastoral. Pegaram o pastor, a pastora, as 2 pastoras, pegaram as crianças, levaram para dentro de um quarto e trancaram. Pegaram as jovens, as 2 jovens filhas do mesmo pastor, junto com a mãe dela, colocaram a mãe dela sentada numa cadeira, pegaram as 2 filhas delas, adolescentes, para as 2 filhas dela, botaram a arma e disse: se a senhora baixar a cabeça, não olhar, nós lhe matamos. E ela, para não morrer, ela teve que olhar. Quando foi no outro dia, o pastor, o telefone da Secretaria de Missões ficava lá na minha casa. O telefone tocou. E eu fui atender o pastor chorando. E agora, irmão, eu fazer o quê? Sai o casal de missionário para fazer a obra de Deus, acontece uma miséria dessa. Às vezes você pergunta: para que Deus nós estamos trabalhando? Às vezes, irmão, Deus faz coisas na nossa vida que nós não entendemos. E aquilo que está escrito lá em João, no Evangelho de João, aleluia, aonde Jesus disse para Pedro, ele disse: Pedro, o que eu faço hoje tu não entende, mas tu vai entender depois o que eu estou fazendo contigo. Às vezes você não entende hoje, mas amanhã tu vai entender, porque Deus permitiu tu passar por isto na tua vida. E o pastor chorando, e eu chorava do outro lado. E eu não sabia o que fazer. E eu perguntei ao pastor: o senhor quer fazer o quê, pastor? Ele disse: eu quero ir embora daqui. E eu disse: o senhor, para onde o senhor quiser ir, nós vamos mandar suas despesas. Nós catamos todo o dinheiro que tinha e mandamos para o pastor.
com a família dele. Sabe o que é isso? O preço para alguém evangelizar eu e você. Mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos. Nós só sabemos reclamar. Porque está quente, porque está frio. Porque não tem ar-condicionado na igreja. Porque o pastor é isso, que o pastor é aquilo. Nós só sabemos reclamar. Mas não sabe. Tomara que aqui seja assim, de alguém, dos membros, ir na casa do pastor, perguntar: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Quando eu era membro da igreja, eu procurava o meu pastor. Eu perguntava: meu pastor está precisando de alguma coisa? Não que ele precisava. A igreja era grande e tinha um bom salário. Mas eu ia perguntar se ele precisava ir na feira, capinar o quintal dele, limpar o quintal dele, a casa, lavar o carro dele. Eu ia perguntar. Porque eles pagam alto preço. E esse pastor chorava por esse motivo. Tu sabe o que é uma mãe, um pai saber de uma história dessa? Não é fácil, não. Não é fácil. Nós enviamos um casal de missionário para o estado do Piauí. Esse missionário, eles foram para uma vila chamada Santa Rita, Nova Santa Rita. Eu tive o privilégio de passar até por lá o ano passado. 20 anos depois eu passei por lá. E o pastor assembleiano tem essa mania, né, irmão? Pega o missionário, chegou lá, pegou a família, o pastor, o missionário, chegou lá no povoado, que eu acho que deveria ter umas 10 casas só, no deserto, debaixo de um pé de árvore, fez a oração, deu posse nele, largou ele lá e foram embora. E ele ficou, ele e a família. E o pastor dizendo que a esposa começou a chorar, os filhos, e eles foram pedir dormida nas casas. Ninguém deu lugar para ele dormir. Alguém chamou e até que deram para eles dormir e passar a noite. Quando eles estavam lá, sabe qual foi a primeira visita dele? O delegado da cidade próxima chegou lá. O delegado chegou e disse: quem é o pastor aqui? Ele se identificou e o delegado disse: eu tenho uma ordem de prisão para o senhor, porque aqui não aceitamos crente na nossa cidade. Está pensando que é mentira? Eu te dou o telefone do pastor, que é amigo meu. Te dou o telefone dele. E eu vou trazer ele aqui em Santo Antônio de Jesus. Se o pastor quiser, a gente traz ele aqui. O delegado disse: o senhor está preso. Por que eu estou contando essa história? Para tu saber o que é fazer missões. O preço do evangelho ter chegado até a mim e a você. Não pense que isso foi na época de Jesus, não. Isso há 20 anos, 15 anos atrás. O pastor, ele me contando que ele começou a se tremer. Aí o soldado que estava do lado do delegado disse: delegado, chamou ele. Delegado, o senhor não está vendo? Esse homem vai fazer mal para quem? Faz mal para quem isso aí? Deixa ele aí, deixa ele dormir, amanhã a gente vem e resolve. Aí o delegado: tá bom. E aí foram embora. Quando chegaram em casa, quem visita a casa do delegado? Jesus. Deus foi na casa do delegado. Segundo a história que o pastor me contou, Deus tocou na filha única do delegado e matou a filha do delegado, sem doença, sem nada. Ele correu até o padre da cidade
Isso passou até no canal de televisão, falar o nome da Rede Globo, do que rural, Globo Rural. Passou essa cidade, esse povoado, que tinha uma porteira que só entrava com permissão do padre. Não tivesse permissão, isso é verdade, passou no noticiário. E ele agora estava lá, pastor Jonilson de Azevedo. E a morte, e o delegado foi na casa do padre, olha só isso. Aí o soldado disse: delegado, o pastor lá de Santa Rita, crente ora e Jesus ressuscita. Aleluia. E eles dizem que no outro dia entraram, correram, pegaram o carro e foram para Santa Rita. E quando chegaram lá, o pastor me contando, irmão, o pastor me ligou, depois que o delegado saiu, o pastor me ligou, ele me ligou e falando: irmão, eu não era pastor nessa época, ele disse: irmão, tu tens certeza que foi Deus que me mandou para aqui? E eu vou falar o que para um homem desse, pastor? Se eu falasse que era Deus, ele disse: então por que eu estou passando por isso? Eu fiquei calado, e ele falou, e quando ele terminou de falar, eu disse: ô meu irmão, o senhor acha o quê? Eu acho que foi Deus que mandou. Eu digo: então fique aí, que vai dar certo. E ele ficou, aleluia. E no outro dia, o carro chegou, e quando o carro chegou, ele disse que começou a se tremer, e já se levantou e caminhou, porque ele sabia que ele estava preso e ia ser levado para a prisão. E ele foi, e o delegado chegou chorando e disse, contou a história, e disse: o soldado disse que o Senhor ora, e Jesus ressuscita, e minha filha está lá, e o Senhor vai lá. E aí ele disse que começou a entrar no mistério, aleluia, e entrou no carro alegre, feliz, e todo mundo pensava que ele estava sendo levado preso. E ele foi para a cidade. Chegou lá, ele entrou no quarto, orou, e a menina ressuscitou. E eles aceitaram a Jesus como Salvador. Você sabe por quê que você está aqui nesta manhã? Porque alguém pagou o preço por você, porque alguém chorou por você, porque alguém jejuou pela tua vida, porque alguém perdeu a vida pela tua. Você acha que foi só Jesus que morreu por ti? É porque tu não estuda a história. Pergunta para Isaías, o profeta. A história diz que Isaías, ele se escondeu dentro de um tronco de árvore. Os inimigos viram, pegaram o tronco e serraram ele ao meio. Por que isso? Para o evangelho chegar até a mim. Que homem foi esse, pastor? Esse que nós lemos o texto aqui, que o pastor leu o texto de Isaías 6. Se ele não faz isso, ele era um covarde, e o livro dele não tinha validade para a nossa vida. Eles preferiram o anonimato, eles preferiram viver nas cavernas como Elias, como Eliseu, viver no deserto que nem João Batista. João Batista não tinha panela, não tinha colher, não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha casa para morar. João Batista não tinha nada disso, mas a Bíblia diz que ele pregava com ousadia o evangelho para que chegasse até a mim e a você. Irmãos, se você vê João Batista, se você vê homens que foram passados ao fio da espada, mas não negaram a Jesus, de Tiago, de outros homens que foram lançados no fogo vivo, homens
que você olha, que foram jogados para leões devorarem, porque eles queriam que o evangelho chegasse até a mim e a você. E hoje, quando a igreja, quando o pastor marca um evangelismo, a gente inventa dor de barriga, dor de cabeça, febre, eu estou gripado, eu estou tossindo, outro eu estou com isso, outro eu trabalhei, eu estou cansado. E às vezes nós inventamos dezenas de coisas para não irmos evangelizar, e as almas estão morrendo, perecendo, irmão. O que é isso? Porque nós somos covardes. Eles não foram. O pastor Jonilson lá no Piauí, hoje é uma grande igreja nesse lugar que ele foi e quiseram prender ele. E se ele corre? E se ele foge? Irmão, missões. Sabe o que o salmista... De noite nós vamos falar sobre isso. E o salmista, no Salmo 126, ele disse que para semear a semente, a gente só semeia com lágrimas. Não é com alegria não, irmão. Não é rindo não. É chorando. Esse pastor Jonilson, lá no sertão do Piauí, uma vez ele me ligou contando a história, ele dizendo: pastor, eu fui evangelizar com meu filho aqui, irmão, aqui é uma cidade emendada na outra, para lá não, irmão. Eu estava falando para o presbítero, lá no meu estado do Pará, a gente anda 150 quilômetros de distância para encontrar uma cidade, de uma para outra. Esse pastor Jonilson, ele foi evangelizar no sertão do Piauí, e para evangelizar ele tinha que passar o dia todo, e ele chama os 2 filhos dele, bota uma bolsinha do lado, e antes de sair, ele chama os 2 filhos e disse: meus filhos, quando nós chegarmos nas casas, não peça comida, não diga que está com fome. E eles foram evangelizar, e quando deu de tarde, eles estavam em uma casa evangelizando, e o menino sentou e começou a gemer, e a mulher perguntou o que estava acontecendo, e o menino não aguentou e disse que estava morrendo de fome. Foi que elas pegaram e deram uma farofa para eles comerem. Sabe por quê? Porque eles não tinham dinheiro para comprar alimento para ir evangelizar. Por quê, irmãos? Porque eles não tinham salário. O meu pastor, ele foi missionário. Se você comprar o livro A História das Assembleias de Deus de Belém do Pará, você compra o livro, você vai ver a foto do meu pastor, está lá. Quando ele foi para a obra missionária, se eu não estou enganado, em 1970, ele e a família dele para São José do Gurgueia, se eu não estou enganado. E ele foi para ganhar um salário. E ele disse, pastor, que chegou lá, ele era tão longe que para a primeira cidade ele gastava um dia para ir e tinha que dormir, e um dia para voltar. E no primeiro mês ele foi ver, o salário dele não tinha, gastou um dia para ir, um dia para voltar. No segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês. E a esposa ficou tuberculosa e doente. Com 6 meses depois, foi que mandaram o primeiro salário dele. Ele gastava um dia para ir comprar, primeiro lugar, ele comprar 1 quilo de açúcar para comprar. Era um dia de viagem. Você anda no Amazonas, eu vou para lá agora.
Eu vou visitar um pastor amigo meu, o pastor Almi. Lá, se você assistia quando o pastor Cisino Bernardino era vivo, ele passava a reportagem dos obreiros dele lá, e ele mostrava que eles gastavam 30 dias para chegar no campo missionário, remando de canoa para chegar no primeiro lugar, na primeira cidade para comprar comida. 30 dias. Não é 30 horas, não é 30 minutos, 30 dias. Um mês remando para chegar no primeiro povoado. E quem é esse louco que vai fazer obra missionária assim? Quem tem a chama de Deus dentro do coração. Eu quero que nesta manhã tu sinta, tu volte, peça para Deus aquecer esta chama dentro de você. Quando nós chegamos, já estou encerrando, quando nós chegamos em Santo Antônio de Jesus, eu e minha família, nós viemos para a Bahia com um documento assinado de sustento de 3 anos, pastor. Com 8 meses, o pastor cortou o nosso salário. Em Salvador, nós estávamos lá no final de linha de Salvador, tomando conta de 5 crentes, eu era 6 crentes. Nós só tínhamos o dinheiro de pagar o aluguel do mês e não tinha mais para comprar comida. E amanheceu o dia, meus filhos eram pequenos e minha esposa disse: não tem pão e nem café. E eu comecei a chorar e ela chorando também. E eu fui falar com Deus e Deus disse: não foi tu que eu pedia para que eu te ensinasse a tu depender de mim? Por que tu está chorando agora? Deus, Ele faz isso com a gente, irmão. Depois nós viemos para Santo Antônio de Jesus, assumimos uma igreja aí em Santo Antônio de Jesus, e depois teve uma reviravolta, venderam a igreja, irmão, com templo, com tudo dentro, com os crentes dentro, e nós tivemos que alugar um ponto. E teve um dia que não tinha comida em casa, em Santo Antônio de Jesus, a capital do recôncavo baiano. E eu fui para a feira de Santo Antônio de Jesus, a feira municipal, chutar palha, para ver se eu achava alguma coisa para me levar para casa, comprar, para dar comida para minha família que estava com fome. E eu não achei nada. E eu vinha subindo ali, quem sabe a feira, você sobe da feira, irmão, e dá lá na Praça Padre Mateus, e tem um Banco do Brasil, e eu rodeei, chorando, ia passando, quando eu vou passando em frente ao Banco do Brasil, tinha um jovem que estava lá, e ele gritou: ei, pastor! Sempre eu conto essa história para ele, não sei se alguém conhece o cantor Franri, lá de Santo Antônio de Jesus, é da Assembleia de Deus. Franri, o menino canta demais, canta bem. E ele disse: pastor, eu estou aqui com um envelope que eu saí de casa e Deus mandou eu procurar o Senhor para te dar esse dinheiro. Por quê, irmão? Porque Deus sustenta de você se for fazer a obra missionária. Não pense que você vai morrer, não. Você passa a necessidade, mas não morre. Porque Deus cuida. Para chegar até hoje, até nós, eles negaram. Moisés, irmão, ou melhor, Isaías. Isaías teve 3 visões. A primeira, ele olhou para Deus. Quando a segurança dele acabou, ele olhou para Deus. Quando ele olha para o céu, ele viu o céu aberto e viu Deus sentado no trono.
E quando ele viu Deus, ele olhou para dentro dele e ele disse: eu sou um homem pecador, miserável, eu não posso ver Deus, eu vou morrer. E Deus envia e purifica os lábios, perdoa os pecados dele. E a Bíblia diz que agora Isaías, ele olha para o mundo, e quando Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, eu irei fazer a tua obra. Se você não pode ir, mas você pode contribuir. Pode ficar de pé, pastor? Feche os teus olhos. Tenho uma palavra para você. Me ajude, irmão. Não desanimes. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu. Aonde? No canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus ouviu o teu gemido. Escute. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Aleluia! Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Olha aí, vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer. Não pare não. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Eu profetizo na tua vida a solução do teu problema, a angústia no teu coração, a tristeza, a mágoa, o machucado. Eu profetizo, levante as tuas mãos para o céu. Eu profetizo na tua vida nesta manhã. Receba a transformação de Deus na tua vida no dia de hoje. Sinta o gemido das almas perdidas. Sinta o bêbado caído na calçada que precisa ser evangelizado. Ele precisa de um abraço. A prostituta, o prostituto precisa, o alcoólatra, o drogado, ele não precisa de ser acusado não, ele precisa de um abraço. O que está faltando é a igreja abraçar. O que falta é a igreja evangelizar. O que falta é a igreja fazer o seu papel. Levanta a igreja, desperta para fazer a obra de Deus. Obedeça ao teu pastor no chamado do evangelismo. Você pensa que a tua igreja é pequena demais para enviar um missionário? É não. Você pode. Vocês podem fazer a obra de Deus, a obra missionária. Deus, ele só precisa, ele não precisa de um exército, ele só precisa de uma pessoa que se coloque na brecha. Deus está precisando de um para colocar na brecha entre ele e a multidão do mundo perdido. Seja esta pessoa que vai se colocar na brecha. Em vez de você andar chorando,
se envolvendo com as coisas deste mundo. Olhe para o mundo perdido e vai fazer missões, vai evangelizar, vai ganhar almas para Deus. Que você nesta manhã sinta a chama do Espírito Santo na tua vida. Naquele domingo, naquele dia, melhor falando, em que estavam todos reunidos no cenáculo, uma manhã, antes das 9 horas, eles ouviram um barulho, e depois eles olharam e disseram: eu vejo uma labareda na tua cabeça. O outro dizia: eu também vejo na tua. E eles foram cheios do Espírito Santo, e a igreja de Cristo foi inaugurada naquele dia, e quase, irmão, a multidão foram salvas para Jesus naquele dia. É preciso que a igreja se encha de Deus. Quando Deus chamou Samuel lá em 1 Samuel, ele disse: Samuel, aleluia, aleluia. Lá em Samuel, ele disse: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu vou te enviar. Para tu ser enviado, tu tem que estar cheio de azeite. Receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe você. Deus continue abençoando o pastor. Continue orando por nós. Deus vai te abençoar, pode ter certeza. Se você visse de onde eu vim, e se Deus me escolheu, eu que morava dentro das matas para pregar o evangelho, imagine você que mora numa cidade linda dessa. Deus te escolheu também. Amém, irmão? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Aleluia. Meu Deus, irmãos.